Você costumava escutar contos de fadas quando era criança? Você contaria contos de fadas para os seus filhos, mesmo com as partes violentas? Você contaria para sua filha a história de uma mulher escravizada que, depois de ser agraciada por uma fada madrinha, ganha um belo vestido e depois se casa com um príncipe que ela nem conhece direito? Olha, eu não sei qual é a sua opinião sobre os contos de fadas. Eu só sei que depois da minha leitura dessa semana, eu, com certeza, vou contar contos de fada para os meus filhos. Bom, gente, eu vou contar a verdade pra vocês. Eu fui uma criança que consumiu muitos contos de fada. Eu não só tive a sorte de ter adultos que liam contos de fadas pra mim nas suas versões originais, né? Sem tirar as partes mais fortes. Aqui eu tenho um exemplo de um livro desses, mas dá pra encontrar várias versões. Mas eu também assisti as famosas adaptações em desenho animado da Disney, que foram muito importantes na minha vida e que, apesar de serem criticadas às vezes por terem deturpado o sentido original das histórias clássicas, né, terem cortado certos momentos, eu posso dizer por experiência própria que me lembro de vários momentos nessas histórias que me causavam profunda impressão e me deixavam hipnotizada e me davam muito medo, inclusive, como se acessassem os quartinhos escuros dentro do meu coração, aqueles que eu tinha medo de entrar, mas que através dos desenhos eu acessava. Por exemplo, a terrível cena em que a fera se enfurecia com a Bela porque ela tinha entrado sem permissão na ala oeste. Ou então a cena em que o Pinóquio, depois de fazer uma malcriação, que eu não me lembro mais qual era punido sendo transformado num burrinho. Essa cena me apavorava. E também, como não esquecer, o meu desenho favorito de todos, que eu devo ter assistido mais de 200 vezes, que era Cinderela, tinha aquela cena terrível de uma profunda violência, que é quando as irmãs invejosas rasgam o vestido que a Cinderela tinha ganhado de presente dos passarinhos e dos ratinhos. Eu parecia sentir como se fosse em mim aquelas violências. E todos esses desenhos e todas as histórias dos contos de fadas clássicos, como a Rapunzel, a Bela Adormecida, João e Maria, João e o Pé de Feijão, enfim, todas essas histórias fizeram parte da minha vida. Assim como eu acho que aconteceu com muitos de nós, assim, né, que chegamos à idade adulta, eu aprendi mais pra frente, né, conforme eu crescia, que esses contos de fada, eles não eram assim tão legais quanto eu pensava quando eu era criança, porque eles ensinavam coisas erradas, eles eram desnecessariamente violentos, ou pior, vendiam ilusões, né? Mais pra frente, quando eu fui ficando mais consciente, assim, mais uma jovem querendo a minha independência feminina e tudo mais, eu comecei a enxergar nesses contos, assim, umas divisões de papéis de gênero, né? O pai sai pra caçar, a mãe fica em casa cuidando dos filhos. Eu ficava, não precisa ser assim, pode muito bem ser o contrário. Essas histórias, afinal de contas, ensinam coisas para as crianças que estão desatualizadas. E eu comecei a achar que não havia mais realmente nenhuma necessidade para a vida no século XXI em se contar histórias de contos de fadas, né, para as crianças. Mas hoje eu percebo que eu estava enganada e eu descobri isso através da leitura desse livro aqui, a convite da editora Paz e Terra. É a Psicanálise dos Contos de Fadas. Esse livro, só para contextualizar vocês, ele é uma referência, né, no estudo dos contos de fadas e na psicologia infantil dos contos de fadas. E ele foi escrito por esse autor, esse Bruno Bettelheim. Ele nasceu na Áustria e, como muitos outros europeus de origem judaica, ele passou por campos de concentração, sobreviveu, evidentemente, e depois se refugiou, buscou uma nova vida nos Estados Unidos e lá ele construiu uma carreira como professor muito respeitado e como psicólogo infantil. E esse livro aqui ele publicou na década de 1970 e até hoje é lido com muito interesse. E pode ser compreendido até por pessoas relativamente leigas em psicanálise como eu. Eu só tenho assim uns parcos conhecimentos, né, de psicanálise freudiana que eu pincelei durante o tempo da faculdade e foi o que me bastou para entender esse livro. Mas eu digo para vocês, não é necessário, não é obrigatório. Esse livro mudou completamente a minha percepção
dos contos de fadas. E eu vou explicar por quê. É porque eu, na minha arrogância e na minha ignorância, acreditei por um tempo que contos de fadas não fossem mais histórias apropriadas para o século XXI. Eles talvez tivessem tido alguma importância lá atrás, né, nos tempos medievais, né, quando elas foram inventadas, mas hoje em dia já não tinham mais nada a ver com a vida moderna. E o que eu não percebia é que essas histórias que a gente aprendeu a relacionar com os irmãos Grimm, por exemplo, com o Charles Perrault e outros escritores, elas não foram exatamente inventadas por eles, mas elas foram compiladas, elas foram reescritas por esses escritores e ganharam uma versão ali, digamos, definitiva. Nem é definitiva, porque depois, mais pra frente, elas foram recontadas de muitas outras formas. Mas, enfim, ganharam um acabamento quando, na verdade, elas já haviam sido contadas, estavam sendo contadas havia gerações e gerações e gerações, durante séculos, ou talvez até mesmo milênios. Todas essas histórias, a Cinderela, a Bela Adormecida, o Gato de Botas, a Princesa e o Sapo, todas essas histórias, elas têm diferentes versões em várias culturas, não apenas europeias, mas também persas, turcas, hindus, e essas muitas versões de histórias semelhantes, com motivos semelhantes, sugerem que talvez elas tenham tido até origens em comum. E elas foram sendo recontadas durante tantos anos que é como se elas tivessem sido a cada nova geração aperfeiçoadas. Cada adulto que contava essa história para crianças, ele percebia a reação delas e ele modificava detalhes, ele acrescentava uma coisa ou outra, de maneira que ao longo de muitas e muitas e muitas gerações, essas histórias tomavam formatos ideais para atingir o verdadeiro público-alvo delas, que não é os adultos, não é eu que tenho mais de 30 anos, não é você que, né, tem uma cabeça moderna, que fica aqui analisando essas coisas com um olhar do século XXI. Essas histórias, elas são ideais para atingir o público-alvo que elas se destinam, que são as crianças. Uma criança de 6 anos que escuta a história da Cinderela, ela não pensa nas divisões de gênero, ela não pensa que é uma história sexista, ela não pensa que é uma história absurda, onde a solução cai do céu e que não tem nada a ver com a realidade. Para crianças que estão em formação de suas personalidades, os contos de fada fazem um sentido enorme, porque os contos de fada conseguem organizar dentro das crianças os seus sofrimentos íntimos e as suas confusões mais profundas que elas ainda não têm maturidade suficiente para resolver sozinhas. Mas aí você me pergunta, Isa, criança por acaso tem sofrimento profundo? A vida da criança não é pura, idílica, cheia de risadas e diversões? Que história é essa de criança com conflitos internos precisando encontrar nas histórias algum meio de organizar os seus sentimentos? Que bobagem é essa? É triste que a gente se esquece da criança que um dia a gente foi, né? Se nós lembrássemos, nós seríamos capazes de afirmar com todas as letras aquilo que os psicólogos infantis lidam todos os dias, veem e atestam todos os dias. Crianças têm sentimentos profundos, complexos, difíceis de entender e muitas vezes enormes sofrimentos com os quais elas precisam lidar. E olha que eu não tô falando só de crianças que sofreram algum tipo de abandono, de violência, que nasceram em lares disfuncionais. Não, é natural que as crianças tenham sofrimentos e precisem encarar um turbilhão de emoções contraditórias, porque crianças são seres humanos. Seres humanos enfrentam durante todas as suas vidas esses sentimentos contraditórios e precisam arrumar um jeito de lidar com eles, de controlá-los, de não se deixar dominar por raiva, por medo, por inveja, por impulsos agressivos. As crianças, assim como os adultos, também têm tudo isso. Quem convive com criança percebe. A criança é capaz de dizer com a maior facilidade do mundo: eu te odeio, e no minuto seguinte estar abraçado e amar profundamente a mesma pessoa. As crianças vivem intensamente sentimentos contraditórios porque elas são seres humanos em formação. Acontece que por serem imaturas e por
estarem chegando agora no mundo, elas ainda não conseguem entender muito bem o que está acontecendo dentro delas, e é por isso que esses sentimentos são ainda mais assustadores. É por isso que os contos de fadas continuam sendo tão úteis, mesmo passados muitos e muitos e muitos séculos. Eles são histórias que são moldadas para a compreensão infantil. Se a gente vai ler hoje com o nosso olhar de adultos, maduros, tal, a gente vai achar que são histórias muito simples, com personagens unilaterais. Quem é bom, quem é mal, o bonzinho sempre se dá bem no final, o vilão sempre é punido no final, com às vezes punições até bastante violentas. Mas para a criança, essa simplicidade, essa maneira direta de contar as coisas é a maneira mais fácil que ela tem de compreender. É a maneira mais fácil que ela tem de projetar os sentimentos que ela está experimentando. Os medos que ela tem, os inimigos que ela precisa vencer na imaginaçãozinha dela podem ser muito melhor projetados na forma de uma bruxa, de um dragão ou de um gigante. As crianças se identificam com essas histórias porque para elas, que ainda não diferenciam muito bem o mundo da imaginação, da fantasia, da magia, com o mundo da realidade, do cotidiano, dos fatos, para elas essas histórias fazem muito sentido. E essas histórias onde os vilões são sempre punidos, onde os heróis são tão parecidos com elas mesmas, né? Os heróis muitas vezes são meninos bobos, impotentes, garotinhos, garotinhas, mas eles sempre acabam vencendo o grande vilão, a bruxa, a feiticeira, o dragão, o gigante, ou o que quer que seja. Para elas, essas histórias podem representar um grande alívio para os sentimentos, para os sofrimentos que elas estão passando. Eu não havia me dado conta de que os contos de fadas, eles não foram feitos para adultos, eles foram feitos para crianças, mas que cabe a nós, adultos, nos lembrarmos de como essas histórias um dia foram importantes pra gente. E cabe a nós termos a generosidade de tentar transmitir também para uma outra criança a mesma empolgação que essa história um dia despertou na gente. Porque provavelmente ela também vai entrar naquela fantasia e vai usar os recursos daquelas histórias, os personagens típicos de cada uma dessas histórias, como o rei e a rainha, que quase sempre representam figuras paternas, o príncipe e a princesa, que quase sempre representam as próprias crianças que estão assistindo, os dragões, os monstros, as bruxas, como as representações malvadas que os próprios pais às vezes se apresentam para a criança. Um pai, uma mãe é puro amor, mas às vezes ele é rígido, às vezes ele impõe regra, às vezes ele diz não. Para a criança é muito difícil entender que o pai a quem ele tanto ama, a mãe de quem ele tanto depende, às vezes assume uma personalidade tão rígida, tão brava. Então, para a cabeça da criança é mais fácil separar essas duas figuras. A mãe boazinha vira a fada madrinha, a mãe malvada vira a madrasta. E na imaginação dela é mais fácil lidar com esses sentimentos contraditórios com relação aos próprios pais. Então, de maneira simples de entender, sem uso de termos técnicos, o Bruno Bettelheim consegue explicar isso pra gente. E ele, com toda a paciência do mundo, às vezes até se repetindo nos mesmos conceitos, ele vai examinar cada um dos contos de fadas mais famosos que chegaram até os dias atuais. Cada um deles. Então tem um capítulo para cada um. Tem um capítulo falando dos significados da Chapeuzinho Vermelho, não para quem escreveu, não para quem conta, mas para a criança que escuta. Ela, a criança, é quem realmente importa. Temos também a Cinderela, a Bela Adormecida, alguns contos de fada que não são da tradição ocidental, mas são do Oriente, por exemplo, Simba, o Marujo, porque os contos de fadas, é lógico, não são exclusividade da cultura europeia, que são aqueles que chegaram até nós, são os contos de fada europeus, mas eles existem nas culturas hindus, nas culturas chinesas, nas culturas aborígenes australianas, nos povos africanos, nos sul-americanos, enfim. Contos de fadas, histórias com magia,
Histórias que fascinam crianças, existem em todas as culturas humanas e durante gerações e gerações têm ajudado crianças a superarem os seus estados de angústia e a crescerem e se desenvolverem, criando confiança nelas mesmas e entendendo melhor o mundo à sua volta. Eu tô absolutamente encantada com esse livro, tô dando um valor todo diferente, me reconciliando com as histórias de infância que eu gostava tanto, mas que eu me senti envergonhada de tanto gostar. Se me perguntassem até outro dia se eu gostava da Cinderela, eu ia ter vergonha de admitir que sim. Hoje em dia eu tenho muito orgulho, porque histórias como a da Cinderela, que eu tanto amava, me ajudaram em algum momento da minha infância a construir uma personalidade mais segura, mais confiante e a projetar os meus medos mais profundos em criaturas malignas e malvadas que com certeza iam ser punidas no final. O que, claro, é o que toda criança precisa, né, para se sentir segura. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam A Psicanálise dos Contos de Fadas, um livro dos melhores que eu li esse ano. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês comprarem na Amazon. E eu também vou deixar aqui na descrição também a minha campanha no Padrim, caso você queira ajudar esse projeto se tornando um padrinho ou uma madrinha. Vocês podem ser as minhas fadas madrinhas, os meus fados madrinhos, isso não existe, né? Aliás, é engraçado, né? As histórias que a gente conhece como contos de fada nem sempre tem fadas, né? Aliás, a maioria não tem fadas. Isso é uma questão cultural chamar de histórias de fadas, mas isso parece indicar, sabe o quê? Que todas essas histórias, elas não se passam num mundo de verdade. A criança percebe isso. Todas essas histórias se passam no reino das fadas, ou seja, no reino da fantasia, na terra do nunca, como você quiser chamar. A criança, embora se sinta, né, maravilhada e goste de estimular essa fantasia, ela sabe que aquilo não aconteceu de verdade do lado da casa dela. Ela sabe que na vida real ela não vai encontrar um dragão no meio da rua. Ela sabe diferenciar o que é o reino da fantasia e o reino da realidade. Então, as crianças jamais vão se sentir confundidas por essas histórias. Elas sempre vão saber que são histórias que vivem no reino da imaginação e que lá devem permanecer, porque é lá que essas histórias vão auxiliá-las a crescerem, se tornarem mais confiantes, vencerem os seus medos interiores e derrotarem os seus monstros internos. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo, então.